Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O torcedor do Vasco, enfim, poderá estar permitido a novamente estar circulando pelo estádio e ajudando o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O retorno das partidas em São Januário deve ocorrer logo logo, após meses de muitas incertezas e um período de frustrações para os torcedores vascaínos. A torcida do retorno das partidas ao estádio de São Januário é um motivo de grande comemoração nesse momento por parte dos torcedores vascaínos. O cruzmaltino também, enfim, conseguiu chegar a um acordo com o Ministério Público que assim viabilizou essa reabertura do estádio, um marco fundamental para que a reabertura do estádio possa acontecer e os torcedores possam novamente se fazerem presente nas arquibancadas para exercer toda a sua força e ajudar o Vasco a também buscar mais vitórias dentro de casa como mandante. Foram quase 3 meses desde a última partida do Vasco, o jogo contra a equipe do Goiás, ainda no mês de junho, onde o cruzmaltino saiu derrotado naquela partida e também ocasionou uma grande confusão dentro do estádio de São Januário. Após esse ocorrido, o cruzmaltino foi penalizado sem poder ter a presença de seu torcedor nas arquibancadas e assim ficou também inviabilizado de jogar alguns jogos por lá. Ainda assim, o Vasco esteve presenciando alguns compromissos pelo Campeonato Brasileiro, onde na maioria saiu derrotado, assim mostrando mais uma vez a força que o seu torcedor tem ao lado de São Januário nas partidas do Vasco quando joga dentro de sua casa. Além das partidas de futebol, a reabertura de São Januário também abre muitas portas para uma série de eventos que podem claramente beneficiar a comunidade vascaína e todos aqueles que estão ao redor de São Januário. Essa reabertura também vai contribuir para o desenvolvimento daquela região onde o estádio está localizado. Portanto, essa reabertura do estádio é mais do que um retorno do esporte. É uma oportunidade para que o Vasco e toda a sua comunidade possam se renovar e passarem também a crescerem juntos nessa reta final. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre essa reabertura de São Januário? Deixa aqui abaixo um comentário. Vasco busca medida com a CBF para que faça clássico nacional jogando em São Januário com o retorno da torcida. Com a mudança e a liberação da torcida para frequentar São Januário novamente, o Vasco busca uma medida junto à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para estar revertendo uma alteração na localidade de uma partida a um clássico nacional que inicialmente estaria sendo jogada em um outro estádio. O jogo esse, Vasco e São Paulo, pela rodada de retorno do Campeonato Brasileiro, onde a princípio está marcado para estar acontecendo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco, no entanto, ainda busca que essa partida possa estar tendo sua localidade revertida e assim possa ser jogado em São Januário. O CEO da SAF, Lúcio Barbosa, comentou um pouco mais sobre essa situação e todo o esforço feito para que esse jogo também possa ser mandado em São Januário. Abre aspas. Nós tínhamos alguns ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo contra o São Paulo. Existe um regulamento. Então conversamos com a CBF e conversamos com a Arena. A gente tinha prazos, por isso indicamos o jogo para Brasília. Até então, São Januário estava impossibilitada de receber jogos. Mas agora, a partir de hoje, com São Januário aberto para o público, nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã, fecha aspas, comentou ainda um dos responsáveis pelo Vasco. Sem dúvidas, um São Januário com a torcida do Vasco nesta reta final de Campeonato Brasileiro permitirá que o cruzmaltino possa ganhar ainda mais força
nessa briga contra todos os outros oponentes na parte de baixo da tabela. Assim, o Vasco já demonstrou muitas vezes ter muita força jogando ao lado do seu torcedor, mas estava muito mal no Campeonato Brasileiro justamente devido às partidas que havia fazendo como mandante e as grande maioria também sem a presença de torcedores no estádio, que fez com que o Vasco acumulasse muitas derrotas contra adversários que estão também próximos na tabela. E você, torcedor cruz-maltino, o que pensa sobre essa possível decisão? O Vasco buscando transferir esse jogo contra o São Paulo para São Januário seria mais um jogo a ser jogado ao lado de seu torcedor no Rio de Janeiro. Com presença em massa de torcedor em clássico, o Vasco buscará derrubar um histórico bem desafiador. O Vasco vem enfrentando nos últimos jogos um tabu de mais de 4 anos sem conseguir uma única vitória contra o Fluminense. O palco desse clássico, que acontece no próximo fim de semana, será o estádio do Newton Santos, que será um cenário com mais de 30 mil torcedores vascaínos já confirmados que adquiriram ingresso e que devem estar lotando as arquibancadas para apoiar o time em mais este desafio pelo Campeonato Nacional, na busca, obviamente, por uma boa vitória para assim somar mais 3 pontos na tabela e colocar um passo ainda mais próximo para sair da zona de rebaixamento. A busca é óbvia por um final feliz para que o Vasco consiga também quebrar essa sequência de resultados negativos contra um adversário do Rio de Janeiro. O duelo promete bastante, um clássico carioca que se tornará praticamente imperdível por toda a expectativa de um grande jogo que acontecerá no estádio gerido pelo Botafogo. É ao lado dos seus torcedores que o Vasco também buscará impulsionar ainda mais o seu time. Na busca por estar vencendo esse jogo, seria primordial somar mais 3 pontos na classificação em um momento tão importante. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.